Boa noite, irmãos. Queridos, nós vamos dar uma pausa nas doutrinas fundamentais, porque eu não quero entrar naquilo que já estava em andamento com o pastor Adriano, para não causar confusão. Ele já estava seguindo todo o estudo pronto nas doutrinas fundamentais, na ramatiologia, a doutrina do pecado. Então, como eu tenho algumas semanas aqui, eu vou fazer um breve estudo sobre seitas e heresias e vou tratar aqui de algumas delas ao longo da semana. Espero que dê tempo para tratar pelo menos de duas. São 4 semanas, então pelo menos duas eu imagino que eu consiga dar aqui. Então, hoje nós vamos iniciar vendo um pouquinho sobre o catolicismo romano. Essa é a primeira daquelas que nós enquadramos como seita e heresia. Irmãos, eu preciso ter cuidado aqui sempre quando a gente aborda esses assuntos, porque a ideia não é escarnecer nenhuma outra religião, a ideia não é apontar o dedo, a ideia é fazer compreender o porquê nós discordamos. O que eu vejo, até pela a minha própria história, minha infância, eu fui criado num lar católico. Meus pais eram católicos, meus avós eram católicos. Eu cursei aquilo que um bom católico faz, as Eucaristia, Crisma, essas coisas, eu fiz tudo isso. Mas o que eu reparava na minha família é que eles eram apenas seguidores daquilo, mas não havia um entendimento da doutrina católica. A gente fazia aquilo, mas sem noção do que aquilo significava. Eu fui aprender a doutrina católica quando eu já fui estudar a teologia. E aí a gente tem as matérias, né? Uma das matérias é seitas e heresias, e a gente começa a entender o porquê das coisas. Ali eu fui entender o que significa uma missa de 7 dias, qual é o significado disso, qual é o significado do dia de finados. Essas coisas estão dentro da teologia católica romana. Então, queridos, o meu objetivo é que vocês conheçam o catolicismo. Espero que ninguém se converta aqui ao catolicismo. Quero que vocês conheçam o catolicismo e que vocês entendam o porquê que nós vamos considerar o catolicismo romano como uma seita. Como dentro do catolicismo há várias doutrinas que são heréticas. Tá? São doutrinas que vão contra aquilo que nós cremos quando nós lidamos com essa fonte de autoridade. Então, nós vamos ver várias doutrinas que vão contradizer as Escrituras. E por conta disso, nós devemos rejeitar. Certo? Então, uma breve introdução aqui em relação à heresia. Por exemplo, o termo heresia, irmãos, vem de uma palavra grega que significa escolha, seleção, preferência. E a ideia dessa palavra é alguém ter alguma preferência ou fazer uma escolha diferente daquela do seu sistema religioso. Então você está dentro de uma igreja evangélica. E aí você começa a crer que a salvação vem por meio de obras. Você se torna um herege. Por quê? Por que um herege? Porque ele optou em escolher um caminho sobre a salvação que não tem fundamento naquele sistema religioso, que não tem base para aquele sistema religioso. Então é uma preferência, uma escolha diferente daquele grupo. Tá? A palavra seita ela vai vir, então, da tradução para o latim da palavra grega, né, secta. Então é basicamente uma transliteração, e daí vem a palavra seita também, brevemente, sobre a palavra. Então, do ponto de vista nós, cristãos, heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo de pessoas se afastarem do ensino da palavra de Deus. Nós cremos que este livro é a fonte de autoridade sobre nós. Nós dizemos, olha, a Bíblia é o nosso árbitro, é o nosso juiz, é aquele que vai dizer se nós estamos certos ou errados. Se nós temos divergência, se houver algum ponto doutrinário, nós vamos sentar com a Bíblia na mão e vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. É o que nós temos feito aqui nas doutrinas fundamentais. Nós temos visto o que a Bíblia ensina, não o que o pastor Adriano ensina, mas o que a Bíblia ensina sobre pecado. E aí nós abrimos a Bíblia, vemos os textos. E aí a função do pastor Adriano é simplesmente sistematizar, né, organizar tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o pecado e trazer para nós de uma forma que a gente possa compreender. Então, um grupo
herético é um grupo que se afasta dessas verdades, que começa a adotar ideias que vão contra aquilo que as Escrituras dizem, né, em termos da fé que nós cremos ser a ortodoxa, a reta, a verdadeira. Então, em resumo, é um abandono da verdade, porque nós cremos que a Bíblia é a verdade. É uma verdade absoluta, da qual nós temos que guiar toda a nossa vida e nossas crenças. Nós seguimos o que a Bíblia diz. Então, irmãos, é importante também dizer, quando eu estou tratando aqui de heresia, eu parto do princípio bíblico. Tudo que não corrobora com a Bíblia, qualquer ensino que não tenha base bíblica, nós rejeitamos como algo herético. Agora, do ponto de vista das outras religiões, nós vamos nos tornar um grupo herético. Está entendendo? Então, assim, vai ter um monte de gente dizendo, não, mas os hereges são vocês. Vai ter um monte de católico dizendo isso. Por quê? Porque dentro da teologia católica, o conceito de sola escritura, que eu estou dizendo aqui, somente a escritura, é uma heresia. Eles não creem nisso. Eles não creem que é somente a escritura. Dentro do catolicismo, nós temos um tripé de autoridade, que é a Bíblia, a tradição e o Papa. São as três autoridades que regem a igreja. Então, para eles, quando eles saem das escrituras, eles vão dizer, não, mas isso é uma doutrina baseada na tradição da igreja. Então, eles vão dizer, heréticos são vocês porque vocês creem só na escritura. Está entendendo? Da mesma forma que se você pegar uma escola bíblica na igreja adventista, eles vão incluir lá os calvinistas como um movimento herético. E assim por diante. Então a gente precisa entender que nós aqui, na Igreja Bíblica Luz do Mundo, uma igreja evangélica que crê somente nas Escrituras, nós estamos partindo para a definição da heresia com base em qualquer ideia que não tenha amparo nas Escrituras. Então nós vamos analisar aqui as doutrinas católicas e um pouco da história do catolicismo para nós observar como eles foram, com o tempo, se distanciando das Escrituras e da verdade bíblica. Como que, com o passar do tempo, o catolicismo se tornou, né? A ideia de católico, irmãos, é a ideia de universal. Não sei se todos sabem, mas igreja católica é igreja universal. Nesse sentido, todos nós somos católicos. O problema é quando ela se tornou romanista. Igreja Católica Romana. Nós não usamos hoje, nós evangélicos, o termo católico por causa da associação. Se eu disser que eu sou um católico, eu não estou errado. Porque eu sou da Igreja Universal. Não é também universal do Reino de Deus, tá? É universal de ideia de todos os crentes. Mas a gente acaba não usando por causa da associação quase que inevitável. Quando eu falar para alguém eu sou um católico, ele vai dizer o quê? Ele vai pensar o quê? Que eu vou na missa. Eu frequento a Igreja de São Cristóvão, a Igreja a Catedral, esse tipo de coisa. Certo? Irmão, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo do processo, levante a mão aí e é aberto. Dúvida? Ah, não, só com a sua cabeça. Uma seita, ela é identificada, em geral, por aquilo que ela prega a respeito de quais assuntos? Aquilo que nós temos estudado nas doutrinas fundamentais. Então, nós vamos analisar o que eles falam sobre a Bíblia, o que eles entendem como o livro sagrado, né? Quais são as posições sobre as Escrituras. Será que eles creem que a Bíblia ela é inerrante, infalível, verdade absoluta? Ou será que eles acham que a Bíblia pode ter erros? Então nós vamos analisar isso. Vendo algum desvio, nós vamos classificar esses estudos como heréticos. Nós vamos falar sobre a pessoa de Deus, né? Também o que eles creem sobre Deus. Creem na Trindade? Não creem? Né? Quem é Jesus para eles? Nós vamos analisar isso dentro desses grupos, né? Então há grupos que se tornam heréticos porque eles creem que Jesus não é Deus. Algo que a Bíblia claramente afirma. Irmão, se você lê o livro de Apocalipse e não chegar à conclusão que Jesus é Deus, aí nós temos que voltar para uma aula de gramática, de interpretação de texto. Volta para o português lá na escola, que não tem como.
Então nós vamos estudar sobre isso. O que fala sobre a queda, doutrina que nós temos visto aqui nas quartas-feiras com o pastor Adriano. O que eles ensinam acerca do pecado? O homem nasce bom, o homem nasce mal? Como eles encaram isso? O que é o pecado? Qual é o estrago que o pecado fez no mundo? Né? Então nós vamos também analisar isso. A pessoa e a obra de Cristo. Também questões acerca da salvação e do porvir. Então, irmãos, isso aqui apenas ressalta para nós o quanto é importante nós estudarmos as doutrinas fundamentais. O quanto é importante esses estudos da quarta-feira, que o pastor Adriano nos concede, que nós já fizemos algumas vezes e sempre revisitamos, né? É um estudo longo, né? Você já deve ter reparado, cada doutrina são várias semanas. Então, para terminar todas as doutrinas, é mais de ano. E aí depois a gente faz algum intervalo, a gente muda um pouco, mas retoma em algum momento as doutrinas fundamentais. Por quê? Porque é extremamente importante nós conhecermos aquilo que é o fundamento. É a base do cristianismo. Porque se nós não soubermos a base com firmeza, com convicção, nós estaremos num ambiente extremamente perigoso. Por quê? Porque nós somos cercados constantemente de todo tipo de ideia acerca da fé. Você vai ouvir um colega de trabalho de uma outra religião que vai se passar por um cristão. E ele vai começar a pregar aquelas ideias para você. E você não vai ter condição de refutar, de saber se é certo ou errado. Hoje em dia há muito disso, irmãos. Eu diria que talvez, no momento, o mais perigoso grupo seja os adventistas. Eles vêm com uma conversa cristã, né? Eles falam lá sobre Jesus, eles pregam até de uma forma até mais bíblica em alguns pontos do que muitos pentecostais. Eles têm firmeza, eles falam acerca dos dons de uma maneira correta. E eles vão lá e vão convencendo, e vão, daqui a pouco eles sorrateiramente introduzem que você tem que começar a guardar o sábado. Se você não fizer isso, talvez haja problema. Eles não chegam de cara dizendo que eles creem em outros escritos além da Bíblia. Mas aos pouquinhos eles vão introduzindo, ó, leia esse livro aqui. Um livro escrito por uma mulher muito importante da nossa religião, Ellen White. Então eles começam assim, se você não tiver uma base sólida, você pode muito bem ser enganado. Então nós temos que nos debruçar nesses estudos para sermos capazes de refutar aquilo que não condiz com a fé bíblica, com a fé das Escrituras. E nós devemos fazer isso com certeza, não com achismos. Ah, mas eu acho. Irmãos, nós não temos que achar nada, nós temos que crer. Olha, a fé que eu entendo, a Bíblia que eu leio, diz que isso está errado. A doutrina que eu conheço, que vem da Bíblia, afirma naquele texto que você está equivocado. Sabermos defender, isso nos protege do erro, nos protege também de acusar alguém de herege quando ele não é. Hoje em dia, irmãos, no campo da internet, onde todo mundo tem voz, é a coisa mais frequente que existe. Se acusações de herege para cá, herege para lá, e você, às vezes, muitas vezes, a pessoa não sabe a diferença de um erro doutrinário para uma heresia. O erro doutrinário é uma compreensão equivocada sobre alguma doutrina, mas que não compromete a doutrina a tal forma de a pessoa perder a salvação por causa daquilo. Então, por exemplo, quando nós vemos os nossos irmãos na fé que ainda têm o hábito de batizar criança, o pedobatismo, nós vamos dizer, olha, isso é um erro doutrinário. Na minha opinião, um erro doutrinário. Por quê? Porque eu não encontro base bíblica para isso. Mas eu não os considero de forma alguma um grupo herege. Eu não considero os luteranos hereges, os presbiterianos hereges, porque eles batizam crianças. Eu vejo aquilo como um erro doutrinário e eu consigo conviver isso sem problema. É óbvio que alguns erros podem alavancar lá na frente uma heresia. Então, quando você vê esses erros doutrinários acerca dos dons espirituais, você vê que em algum momento ele se torna
A pessoa que exerce os dons se torna maior que o próprio Senhor na vida dos outros. Há uma exaltação, uma glória pessoal e coisas que podem realmente comprometer a salvação. Mas a gente precisa aprender por conta disso. Sermos capazes de identificar o erro e não abraçar doutrinas que são contrárias às Escrituras. Sermos capazes de identificar com segurança aqueles que são de fato hereges e aqueles que não são. E aprender a conviver com aqueles que não são, com os erros doutrinários. Alguma dúvida? Introdução? Breve? Podemos ir para o assunto principal? Então vamos falar um pouquinho sobre o catolicismo romano. Tá? Esse é o alvo aqui. Eu acredito que nós vamos levar aqui essa semana, hoje e a próxima quarta-feira. Então, um breve resumo histórico acerca do catolicismo romano. Quase todo mundo aqui deve ter vindo dessa tradição, ou estou enganado. Quem era católico antes de se converter? Bastante gente, só os mais jovens, né? Com a graça de Deus já não passaram por isso, né? Mas a grande maioria de nós viemos dessa tradição, que é a tradição mais comum, né, no nosso estado, no nosso país. Então vamos lá. A Igreja Católica Romana, ela menciona o ano da sua fundação como o ano 33 depois de Cristo. Alguma referência da data? Algum motivo para isso? Por que 33 depois de Cristo? Morte e ressurreição de Cristo, né? É a data da fundação. Isso vem do fato que toda ramificação do cristianismo costuma ligar a sua própria origem à igreja que Jesus fundou. Né? Então, a igreja que Jesus fundou, ela começa através do movimento apostólico ali em Atos 2. Depois da morte e assunção de Cristo, se inicia a igreja, né? A igreja cristã. Porém, irmãos, quanto ao desenvolvimento dessa organização eclesiástica, da doutrina católica romana, é muito difícil nós sabermos com precisão quando ela começa. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela acaba se afastando das doutrinas bíblicas de maneira paulatina, ela vai devagarzinho, ela começa de maneira correta em relação àquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a palavra ensina, aquilo que os apóstolos ensinavam, mas com o passar do tempo ocorre uma curva de afastamento da verdade. Então a verdade vai e a igreja vai saindo para o lado oposto. E nós vamos ver aqui nos detalhes o como isso é possível ver na linha do tempo das doutrinas católicas. Você vai vendo claro distanciamento da verdade ao longo dos anos. Então, o começo aqui dessa degeneração desta igreja. A igreja cristã dos primeiros séculos, ela era a igreja apostólica. Então, quando a gente fala de igreja católica, a gente vai relacionar com aquela igreja fundada pelos apóstolos. E o que aconteceu nos primeiros séculos dessa igreja? O que aconteceu nos 3 primeiros séculos da igreja católica, da igreja universal? Ela ainda não é romana aqui. Nos 3 primeiros séculos, ela ainda é igreja católica apenas. Ela vai se tornar romana com o passar do tempo. Mas o que ocorre de marcante nesses primeiros séculos? Alguém lembra qual é o principal fato que marca a igreja dos primeiros séculos? Perseguição. Essa é a marca dessa igreja, uma igreja perseguida. Ela começa sofrendo perseguição do judaísmo. Os judeus veem o cristianismo como uma ameaça. A igreja cristã ela é tratada como uma seita judaica. E o judaísmo passa a perseguir. Quando nós vemos a perseguição presente nas cartas do Novo Testamento, na grande maioria das vezes, essa perseguição vem dos judeus. Nós estamos vendo Estevão. Estevão vai ser o quê? Agora, nos próximos episódios da exposição, vai ser morto. Vai ser apedrejado, o primeiro mártir da história da igreja. Ele está sendo apedrejado por quem? Por romanos? Por gentios? Por judeus. Então o judeu começa a perseguição. Mas depois essa perseguição passa a ser institucionalizada. O Estado começa a perseguir, os imperadores romanos começam a perseguir o povo cristão. Um monte de falsas acusações, né? Eles começam a perseguir esse povo. E uma das consequências da perseguição
para a igreja, qual que é? Sofrimento? Claro, com certeza. Refina a igreja. A igreja perseguida é uma igreja refinada. E que, em sentido, dificilmente um falso cristão faz parte dela. Se há perseguição, dificilmente existem falsos cristãos. Por quê? Porque lá nos primeiros séculos, ser cristão era sinônimo de sofrimento e de possibilidade de morrer. Se você se colocava como um cristão, você possivelmente não teria mais lugar na sociedade, você poderia sofrer perseguição dos seus próprios parentes, alguns judeus, outros gentios, enfim, romanos. Então, ninguém naquele momento dizia, eu sou crente, se não fosse crente. Porque aquilo ali era sinônimo de, eu posso morrer agora. Eu corro risco a todo momento a partir de agora, que eu assumi o cristianismo. Então você não tem um grupo misto junto numa congregação, um monte de descrente junto com um crente. Não, porque refinava, só era crente realmente quem entendia o que Cristo fez, quem era de fato regenerado no seu coração e que estava lá pronto para, se preciso, morrer pela fé. Eu vou até o fim. Esse foi o período dos mártires da igreja. Tem histórias belíssimas. Em um sentido, obviamente que toda a morte e sofrimento não é belo, mas as histórias da fé, os testemunhos de convicção da fé, a disposição de ir até o fim sem negar a Cristo. E nós temos que lembrar que quando o Império Romano perseguia as pessoas, e ali você, no período de Nero, para dar um exemplo aqui dos imperadores, é dito que os cristãos eram as tochas do jardim de Nero. Os cristãos eram pendurados e queimados para iluminar o jardim para Nero passear de noite. E para o cristão escapar disso, se o cristão fosse pego, foi denunciado. Bate lá o soldado romano. Você é crente? Você crê em Jesus? Bastava a pessoa dizer, não, eu não creio. Bastava negar verbalmente. E o soldado romano dava um documento, que era uma espécie de anistia. Olha, você está aqui, está tudo certo. Então, se você não é crente, está tudo certo. Pega aqui o teu documento, é um passe livre. Bastava isso. Mas os cristãos daqueles tempos não faziam isso. Eles iam até o fim. Eles não negavam a Cristo mesmo diante do sofrimento. Então, você vê que é de fato pessoas convertidas, corações transformados, convictas da sua fé. Convictas que elas tinham que pegar a cruz dela e ir até o fim com Cristo. Porque é isso que Cristo disse enquanto ele esteve aqui. Se você quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Ou seja, se precisar ir para o mesmo caminho da cruz, vá, mas não negue o meu nome. Então esse era o cristianismo dos primeiros séculos. Ser cristão era um grande desafio nesse período. Então só os salvos realmente se dispunham a pagar o preço tão alto por isso. Depois, irmãos, já em 312, no quarto século, agora a Igreja Católica se torna romana. Por quê? Porque o imperador romano Constantino passa a apoiar o cristianismo. E ele faz do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Constantino ele teve um sonho maluco lá. Ele estava indo para a batalha, ele viu o símbolo da cruz nos escudos dos soldados. Teve um sonho, ele se converteu ali. Ele entendeu que aquilo era uma mensagem de Jesus. Ele pinta a cruz nos escudos romanos, vai para a batalha, ganha a batalha. E a partir dali ele se torna crente. Sou crente. Olha só, o sonho me converteu. Daí ele diz, olha, agora todo romano se tornará cristão. Ele coloca fim a toda aquela perseguição. Isso traz um alívio para aquela igreja. Um alívio. Porque, irmãos, ninguém quer viver debaixo de perseguição. Ninguém quer passar por isso. A história da igreja cristã conta que os primeiros concílios da igreja depois
do imperador Constantino, os concílios onde os cristãos se reuniam para debater teologia, passou a ser liberado, passou a ser feito com segurança. É dito que os teólogos lá, os pastores, eles chegavam muitas vezes com amputações por conta do período, com marcas das perseguições, né? Então isso trouxe um alívio muito grande. Por outro lado, irmãos, trouxe também um resultado desastroso para a fé cristã. Constantino, ele passa a interferir diretamente nas questões da igreja. Ele, ao tornar a religião oficial do império, ele exige que as pessoas se tornem cristãs. E qual é o problema disso? Milhares e milhares de pessoas se tornando, abraçando a fé cristã. Qual é o problema de você obrigar todo um povo a se tornar daquela religião? O problema é que o cristianismo não é uma religião de imposição, é de conversão. Se nós entendemos as Escrituras, nós não podemos apoiar ninguém que queira impor algo, uma fé a outro. Nós defendemos a liberdade. Cada um deve ser livre para professar a fé que tiver. Porque nós cremos que o Senhor tem que agir no coração e converter. Nós não podemos chegar a ameaçar as pessoas, ó, se torne crente, senão nós vamos prender você. Mais ou menos assim é a ideia. Então, qual o resultado disso? Você tem a inclusão de milhares e milhares de descrentes dentro da igreja, de pagãos, de pessoas que cultuavam muitos deuses, que tinham as suas festas pagãs, que adoravam ídolos. É dito que nesse período, Constantino, ele levantou imagens dos apóstolos, mandou fazer imagens de Pedro, de Mateus, e ele colocou em lugares para as pessoas aprenderem sobre a fé cristã. Para ensinar as pessoas do império, os romanos, o que era o cristianismo, quem eram as pessoas importantes do cristianismo. Sabe o que aconteceu pouco tempo depois dessas estátuas serem levantadas para ensinar as pessoas sobre a fé? Elas estavam adorando as imagens lá. Pouco tempo as pessoas estavam ajoelhadas na frente de Pedro, a imagem de Pedro, fazendo adoração e culto às imagens. Por quê? Porque era o paganismo que eles conheciam. Para o romano daquele tempo era só mais um deus no panteão de deuses que eles já tinham. Então isso trouxe uma degeneração muito grande para o catolicismo, quando ele se torna romano. Então a decadência doutrinária, moral e espiritual da igreja começou neste momento, quando milhares de pessoas foram batizadas e recebidas como membros, sem terem experimentado uma real conversão bíblica. Olha o perigo disso, irmãos. Às vezes acham, nossa, mas a igreja bíblica do mundo é muito rigorosa para receber membro. Meu Deus, a pessoa fica lá mais de ano. Meu Deus, a pessoa... sabia que a filha do pastor, quase 18 anos, não foi batizada. Que absurdo. Irmãos, nós temos que fazer isso com seriedade. Nós temos que ver as evidências. Nós temos que dar tempo. Por quê? Porque hoje a gente não sofre perseguição que refina. Hoje pode ser bonito alguém dizer, eu sou crente, sou evangélico, né? Tem até umas igrejas de famosos que é bonito dizer que está indo lá, que vai em tal igreja. Não tem mais essa perseguição refinando. Então nós temos que dar tempo, temos que testar a fé, temos que ver evidências, temos que ver transformação de vida. Temos que ver realmente um desejo pessoal pelo Senhor, sede da palavra, vida obediente, disposição para servir. Isso tem que ser visto dentro da comunidade, dentro das pessoas, para que aí sim, com segurança, elas venham e façam parte do meio. Porque do contrário, onde há pecado, e o pecado é tolerado, o que acontece com o corpo todo? O apóstolo Paulo diz, olha, tire
o pecado do meio de vocês, porque isso vai ser como fermento, vai estragar, vai levedar a massa toda. Você precisa tratar isso com seriedade. É dito, né, na história católica, que muitos soldados romanos, inclusive diz que é uma das histórias sobre Constantino, que eles se batizavam com os braços para fora. Eles não imergiam os braços porque eles tinham que ir para a guerra. Eles tinham que matar pessoas. Então eles batizavam com os braços de fora. Meu braço continua pagão. Né? Não vou batizar os braços porque eu preciso matar na guerra. Então deixava os braços para fora. O braço não era regenerado. Era só o corpo. Até brinco, né? Hoje em dia nós temos que batizar com a boca aberta as pessoas, né? Porque às vezes a língua não faz pelo batismo, né? Então vamos começar, irmão, abre a boca para ser batizado, para ver se batiza a língua também. Brincadeira, tá, irmãos? Por favor. Então, irmãos, pagãos foram introduzidos aqui para dentro da igreja. E eles trouxeram consigo muitos dos seus deuses, né? Seu paganismo. Então, logo, isso tornou campo fértil para muitos homens que não temiam a Deus ver nesse ambiente pagão ainda oportunidade de adquirir posição dentro da igreja. Viram a igreja como uma oportunidade de alcançar influência social, influência política, afinal de contas, Constantino ele tinha um apreço por essa estrutura que se tornou uma mistura de Estado e religião. As coisas começaram a se confundir. Então, dessa forma que as práticas pagãs e os próprios rituais formalistas começaram a se infiltrar na igreja. Até que chegou um ponto onde nós vemos uma igreja muito mais pagã do que cristã. Muito mais daquilo que é seguido é paganismo do que cristianismo. Os rituais parecem muito mais paganismo do que cristianismo. As suas festas parecem muito mais paganismo do que cristianismo. E assim por diante. Agora nós vamos ver uma linha do tempo que vai mostrar como doutrinas estranhas começaram aos poucos sendo introduzidas aqui. Então lembram, dentro do catolicismo, não é só as escrituras que contam. Para eles, existem 3 autoridades que estão em pé de igualdade. No papel, em pé de igualdade. Quando nós vamos na prática, a gente vê que normalmente tem uma que perde para as outras. Sempre é essa que perde, né? Você tem a Bíblia, a tradição da igreja e o Papa. Tá? Esse é o tripé de autoridade do catolicismo romano. Então nós vamos agora ver, nessa linha do tempo, como isso se torna cada vez mais claro. Meu Deus, já é 8h30 quase. Se estiverem muito cansados, a gente... Não, mas vamos, pelo menos uma linha de tempo. Primeiro século. Do ano 33 até o ano 196. O que aconteceu nesse período? Nesse período, a igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Não há registro disso. Ela era a igreja firmada sobre o alicerce dos apóstolos. Era a igreja primitiva, ali, como nós chamamos. A primeira geração, e a segunda e a terceira geração daqueles que vieram depois dos apóstolos. Os apóstolos e aqueles que vieram subsequente a eles. Até esse ano não há registro de nenhuma grande heresia, você tem ali alguns debates e tal, mas dentro da comunidade cristã, você não tem ninguém defendendo algo que não tem amparo nas escrituras. Tá? Depois, no ano 197, surge um bispo de Roma chamado Zeferino, e ele começa um movimento herético. E ele pregou, ele é um papa da igreja, considerado como papa até hoje. Irmãos, ele é considerado pela Igreja Católica Romana como um papa, dentro da sucessão apostólica que começa lá em Pedro. Então, eles consideram Zeferino um padre, um papa da igreja. E ele negou a trindade. Foi esse homem, esse papa, que excomungou, sabe quem? Tertuliano. Se você estudou um pouquinho de história da igreja, você já deve ter ouvido falar de Tertuliano. Tertuliano foi o cara que forjou a palavra trindade.
Foi ele que desenvolveu, foi ele que pela primeira vez escreveu sobre isso. Escreveu esse termo, trindade. E o Papa excomungou, né? O Papa Zeferino excomungou Tertuliano como um herege, porque ele não acreditava na trindade, ele negava a divindade de Cristo. Aí no ano 217, se torna bispo de Roma Calixto. Então quem era os papas? Era sempre o bispo de Roma. O bispo de Roma é o papa. Tá? Então a sucessão apostólica começa em Pedro e segue cada um dos bispos de Roma, até hoje, que é o Papa Francisco. Francisco, né? É, né? O argentino. Isso aí. Então, veja só como a igreja degradou, né? Calixto, ele se torna bispo de Roma, pondo-se à frente da propaganda herética e levando a igreja de Roma para mais longe do caminho de Cristo. Ele também negou a trindade. E ele ficou muito conhecido, irmãos, por conceder perdão para adultério, homicídio e apostasia. Algo que só era feito uma vez na vida, depois que você passava por uma dura penitência. Então ele começa a trazer umas coisas novas ali. Né? Então ele institui ali o perdão para pecados gravíssimos, né? E ele faz que isso só poderia ser feito uma vez na vida e tal. Ele começa a introduzir coisas que têm base bíblica, é isso, irmãos? 270, o ano 270, começa o movimento da monastia. Surgem os primeiros monastérios, a ideia de crentes saindo do mundo e vivendo como monges isolados, dedicados à pobreza, a estudo bíblico, oração, ao celibato. Surgem esses primeiros movimentos aqui. Né? As pessoas começaram a entender que o mundo era perigoso demais para o crente. E eles começaram a se isolar em desertos, formavam grupos e se afastavam do mundo para não serem contaminados pelo mundo. Tem base bíblica para isso, irmão? Nós devemos fazer isso? Eu adoraria, irmão. Fazer uma comunidadezinha no interior, né? Montar umas casinhas, fazer uma hortinha, viver dali, só crente. Mas não é isso que Deus quer para nós, né, irmãos? O Senhor quer que nós sejamos luz deste mundo. Que a gente esteja aqui impactando, influenciando, fazendo diferença, não se isolando em pequenas comunidades sem acesso, sem proclamar a mensagem para aqueles que estão perdidos. Isso não faz sentido biblicamente. Depois, no ano 370, é introduzido o culto dos santos, foi professado por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. São os primeiros indícios do uso do incensário, das vestes sacerdotais, dos altares na igreja. Você sabe que na igreja católica não tem púlpito, né? É altar. Por que altar? O que faz no altar? Sacrifício. O altar é para sacrificar. E nós vamos entender o porquê que é altar na igreja católica. Para providenciar propiciação. Cristo, ele é morto toda a missa. Toda a missa. Cristo é morto toda a missa em toda a igreja. Ele é morto de novo. Então começam-se aqui. São introduzidos pela influência do paganismo. São coisas que vêm relacionadas ao paganismo e não às escrituras. Então, por exemplo, se tornou comum, nesse período, reuniões em catacumbas, onde as pessoas eram enterradas para celebrar a morte dos mártires. Então, eles conheciam lá um mártir famoso, né? Sabiam da história, e eles iam lá na catacumba onde estava enterrado aquele mártir, eles celebravam a vida daquele mártir, ou aquilo que ele havia feito, né? A sua coragem. E isso não demorou para se tornar culto àquelas pessoas. O culto aos santos do passado. Então, quando eles estavam se reunindo, não mais para cultuar a Deus, para adorar o Senhor, eles estavam lá cultuando a pessoa que havia morrido, que tinha sido mártir. Por quê? Por causa
de muitas pessoas que não eram crentes, que estavam lá sendo cristãos. Então eles traziam as suas práticas ali para aquilo. No ano 400, oração pelos mortos é introduzido. Então agora é autorizado você orar por pessoas que já morreram. E também começam-se a fazer o sinal da cruz no ar. Qual que é o sinal da cruz no ar? Aquele que é feito aqui. Isso é introduzido também como uma prática cristã. Depois, no ano 431, Maria é proclamada a mãe de Deus. Irmãos, isso aqui, teologicamente, não está errado. Nós podemos falar sem nenhum problema que Maria é mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus. Mas a maneira como é abordado dentro do catolicismo é um pouco diferente. Para exaltar a pessoa de Maria, né? Como alguém mais importante. Irmãos, Maria é extremamente importante da história. Mas há muito equívoco sobre ela dentro da teologia católica. Ela era tão pecadora quanto qualquer um de nós. Preguei no culto de Natal o cântico, o Magnificat, o cântico de Maria, onde ela diz, ela louva o Senhor, o seu Salvador. Ela reconhecia que precisava de salvação. Ela se via como uma pecadora que desejava ver a chegada do Messias. Então ela louva a Deus ao saber que ela geraria o Messias que salvaria ela. Depois, no ano 593, o dogma do purgatório começa a ser ensinado. A ideia de que há um lugar intermediário onde as pessoas vão, ficam lá sendo purificadas para poder entrar no céu. Isso começa a ser ensinado no ano 593. A doutrina do purgatório nós vamos ver em detalhes, tá? Possivelmente na semana que vem. No ano 600, o latim se torna a língua oficial nas celebrações litúrgicas. Eles passam a fazer as missas tudo em latim. Isso até não muito pouco tempo atrás, irmãos. A missa era em latim ainda. Eu me lembro do meu avô contar que a missa era só em latim, ele não entendia nada. Pegou o tempo da missa em latim. Latim, por quê? Porque não era para entender mesmo. Tem relatos de que muitos padres, eles davam a missa de costas para as pessoas. Tá? Então começa-se coisas extremamente estranhas comparando com a verdade bíblica. No ano 758, a confissão auricular é introduzida na igreja por religiosos do Oriente. O que é a confissão auricular? É aquilo que você vai lá no padre e precisa se confessar pelo menos uma vez por ano. Se você é católico, uma vez por ano você tem que ir lá contar os seus pecados para o padre. Isso começa no ano 758. No ano 789, início do culto às imagens e o culto às relíquias. O que eram as relíquias? Eram objetos sagrados do cristianismo. A mãe de Constantino, a Santa Helena, ela fez uma incursão gigantesca. Ela foi com soldados tudo para Jerusalém, para a Terra Santa, e ela coletou muitos de elementos que eram associados ao cristianismo. Então ela trouxe a trave que Jesus foi crucificado, ela trouxe um espinho que foi cravado na mão de Jesus, ela trouxe lá a cabeça de não sei quem, tudo que foi encontrado ela trouxe e guardou lá no Império Romano, fez exposições sobre isso. Muito disso tem até hoje nas igrejas em Roma, na Itália. A Itália tem um turismo sacro gigantesco, né? Turismo de religioso, né? Você tem numa mesma igreja, lá estava até lendo um tempo atrás, você tem lá a trave de Jesus, você tem o dedo de Tomé, o ossinho do dedo de Tomé está lá exposto, né? E, se eu não me engano, era um dos pregos, um dos cravos que foram usados na crucificação. A mesma igreja está lá exposto. Dificilmente. Por quê? Porque houve muita guerra lá, né? Os árabes destruíram muita coisa. Então, se você não tem hoje nenhuma segurança. Uma das coisas que provavelmente é legítimo é
o local onde Pedro está sepultado, na Basílica de São Pedro. A urna que encontraram quase certamente é de fato de Pedro. Mas os ossos dentro dificilmente são. Então, você tem isso, sabe? Você tem algumas coisas, elementos que são que há muita evidência histórica, arqueológica, de fatos verdadeiros, mas outras coisas. O dedo de Tomé, ó, pode ser o dedo de um cachorro, mas é muito difícil que seja de Tomé mesmo, né? Imagina a pessoa guardar o dedo de Tomé, né? Só porque ele foi lá e botou o dedinho nas feridas, né? Daqui um dia vai achar o túmulo da... Como é que é o nome da série? Do The Chosen, que é a namorada de Tomé na série, a Ramá. Você que assistiu, mas tem uma tal de Ramá lá na história, que tem um monte de crente achando que é bíblico. Né? Que agora eu entendo a incredulidade de Tomé, por causa de Ramá, imagina. Alguns dias vão achar a ossada de Ramá, né? Só por causa da série. Então, começa-se aqui o culto a isso. No ano 819, a festa da Assunção de Maria é observada pela primeira vez. O que é a Assunção de Maria? Maria subiu aos céus como Jesus. Maria subiu, ela não morreu. Vocês não sabiam? Ela não morreu, ela foi assunta aos céus. E isso vai conferir a ela o título de corredentora. Ela é corredentora. Ela intercede. Então você vê que umas coisas. Mas, pô, que ano aqui? 819. Então, em 819, se Maria foi assunta ao céu, por que os apóstolos não escreveram sobre isso? A verdade é que Atos, muita gente não sabe dessas histórias que fazem parte da tradição católica. Mas tem a festa, até hoje tem a festa da Assunção de Maria. Então, a Maria, ela aparece no início do livro de Atos e ela desaparece da narrativa. Então, assim, não há nenhum fato importante sobre ela depois daquilo. Né? Ela não teve provavelmente nenhum papel muito importante dentro da igreja cristã dos primeiros séculos. Ela teve o seu papel e foi fundamental e foi maravilhoso. Uma mulher agraciada por Deus. Né? Mas, para nisso. Depois você tem a canonização dos santos. Os santos são canonizados como pessoas realmente diferenciadas. Anos 880. Em 998, só importante aqui da canonização dos santos. Ele passa a partir de agora a se tornar objeto de culto. São veneráveis. Então essa é a diferença, tá, irmão? Eles colocam lá as pessoas canonizadas como pessoas que são dignas de receber culto, receber adoração. Em 998, estabelecido o dia de finados, dia dos mortos. Até hoje, irmãos, tem muito evangélico que no dia de finados vai lá, cumpre todo o ritualzinho. Eu não estou dizendo que é errado você cuidar de onde estão os nossos parentes, o jazigo, você limpar, nada disso, irmãos. Mas olha só como a gente não conhece a teologia por trás disso. Por que há o dia de finados? Irmãos, esse dia existe para que as pessoas intercedam em favor dos seus queridos que estão no purgatório. É para isso que serve o dia de finados. Por que acende vela? Porque a vela acesa diminui o tempo deles no purgatório. Essa é a teologia por trás. Então as pessoas vão lá, fazem as suas orações lá, achando que isso está reduzindo, e eu achando aqueles que conhecem a teologia, porque a maioria das pessoas não conhece. Faz isso por quê? Por tradição. Aprenderam com os antepassados. Muito provavelmente os nossos avós, bisavós, sabiam o que significava. Mas hoje em dia ninguém mais sabe. Vai lá só, né, no finados, lota os cemitérios. Né, todo mundo vai lá. Mas não entende o porquê, o que está por trás disso. Da onde surgiu esse dia, o porquê. Então é daqui. Em 998, Quaresma, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa. No ano 1000, cânon da missa, né, estabelecido, né, a canonicidade da missa, a missa se torna canônica. Em 1074, só em 1074, irmãos, foi proibido o casamento para os sacerdotes. Até então,
os padres, eles eram casados, tinham mulheres, tinham filhos. E aí se decide proibir, no ano 1074, o casamento para o sacerdote. E aí, em 75, um ano depois, porque deu vários problemas aqui, o que fazer com aqueles que já estão casados? Né? Se declara que eles devem se divorciar compulsoriamente, cada um da sua esposa. Pecado, né, irmãos? Em 1095, você tem as indulgências plenárias, que é o perdão pleno. E aí você pode conseguir o perdão pleno uma vez por dia. O que você tem que fazer? Confessar os seus pecados, receber a Eucaristia e rezar pelo Papa, ou um Pai Nosso, ou uma Ave Maria. Você recebe o perdão pleno, completo, se você fizer isso. Aí depois, no ano 1100, introduz-se na igreja o pagamento da missa e o culto aos anjos. Então você tem agora anjos sendo adorados e recebendo orações. Vocês estão vendo quanto está cada vez pior? Quanto mais passa o tempo, pior fica. O distanciamento das verdades bíblicas é cada vez maior. Em 1115, a confissão ela é transformada em um artigo de fé. O que é um artigo de fé? Ao estabelecer um artigo de fé, a igreja está afirmando que aquilo que ela está declarando se torna algo incontestável. É um princípio estabelecido. É como nós chegarmos aqui hoje e dizermos, olha, irmãos, a nossa confissão de fé da nossa igreja agora é um artigo de fé. Você não pode mais questionar o que está escrito ali. Ela é infalível. Infalível. E o que nós sempre falamos sobre as confissões de fé? Ela é um documento que nos ajuda, nos protege, mas infalível só a Bíblia. A nossa confissão de fé pode ter erros. Pode ter equívocos. Às vezes a nossa interpretação de algum texto pode não ser correta. Já no artigo de fé, você não pode, é algo incontestável. A partir do momento que aquilo que foi dito se torna um artigo de fé, você não pode mais questionar. Então, a Assunção de Maria se torna um artigo de fé. Ninguém mais pode questionar isso. É incontestável, é um fato. E aí entra debaixo daquele pilar da tradição. Tem autoridade. A tradição da igreja, aquilo que a igreja determina como artigo de fé, tem autoridade igual às Escrituras. Depois, 1125, entre os cônegos de Leão, os sacerdotes de Leão, aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. O que isso é? A concepção de que Maria não tinha pecado. E Maria não tinha a mancha do pecado original de Adão e Eva. É isso que significa imaculada, sem pecado. Está entendendo, irmãos? Aonde que a Bíblia apresenta qualquer ideia disso, irmãos? Depois, 1160. Irmãos, já passei bastante, ainda tem coisa. Tá muito, dá para ir? Chega? Hã? Ah, então vamos parar por aqui, tem as crianças lá, senão eles não vão aguentar. Alguma dúvida aqui? Nós vamos ficar ainda um rabicho aí de mais alguns fatos importantes aí pela frente. Mas até aqui. Irmãos, mais uma vez, não é para escarnecer católicos ou coisas assim. Isso aqui é para nós vermos aonde vai, até onde o ser humano é capaz de ir se não tiver um norte claro, um objetivo. Se nós não tivermos uma verdade a nos guiar. Então, isso é para que você entenda qual é, de fato, a verdadeira fé cristã. Porque a verdade é que muito católico vai dizer, eu sou cristão, eles vão afirmar isso, obviamente. Eles têm Cristo, eles falam de Cristo. Mas, irmãos, isso não é bíblico. Aquilo que faz parte da sua teologia não tem amparo bíblico. E as coisas só vão piorar daqui para frente. Acrescentado, acrescentado. Mas o principal motivo, não esqueça, foi quando ela se torna romana.
o ingresso de descrentes dentro da comunidade da fé. Então é a mesma coisa que uma assembleia. Nós vamos fazer a nossa assembleia aqui, vamos decidir os rumos da nossa igreja. Se nós pegarmos lá 60 pessoas de fora, venham, se tornam membros da nossa igreja e coloca aqui dentro. O que tu acha? O que vocês acham que vai acontecer nessa assembleia? Quais decisões serão tomadas? Vamos botar um bar ali. Vamos botar um bar lá naquela escola bíblica lá das crianças, que é grande aquela sala, nós vamos fazer uma boate. E vai ter culto noturno. Vai ter esse tipo de coisa. Por quê? Porque não tem uma mente que pensa biblicamente. Não é crente, não tem temor do Senhor. Então, por isso que nós temos que aprender e continuar aprendendo sempre. Ok, queridos? Minha avó? Então, tá bom. Queridos, vamos ter uma palavra de oração, então, para encerrarmos? Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela verdade que nós temos acesso hoje de maneira tão fácil, Deus, tantas Bíblias que nós podemos ter, versões, recursos. E graças a Deus, Pai, por podermos realmente nos empenhar e desejar conhecer mais acerca do Senhor por meio da sua palavra. Obrigado porque podemos colocar na placa da nossa igreja que somos uma igreja bíblica, porque buscamos nas Escrituras orientação para tudo aquilo que nós fazemos, seja na nossa vida particular, seja na nossa vida comunitária. Que o Senhor nos ajude e nos guarde para sermos assim sempre, Deus. Que a nossa geração passe, mas que as pessoas que venham após nós, essa próxima geração, continue, Deus, com um zelo e um temor enorme acerca do Senhor e da sua palavra. E, Pai, nós oramos, Senhor, por aqueles que estão no engano. Hoje o assunto foi esse, Deus. Nós temos que ter um olhar de compaixão com essas pessoas. O nosso objetivo aqui, Senhor, jamais é escarnecer da fé dos outros. Pelo contrário, nós queremos que as pessoas tenham acesso à boa teologia, que possam entender o que creem nesses lugares, para que possam também, Deus, serem despertos do erro, sejam livres, Senhor, do engano. Seria tão importante as pessoas se voltarem para a história e aprender um pouco mais da história da igreja. E ver quantos erros que foram cometidos no passado e aprender com esses erros. Então, Pai, eu oro por esse, Deus, que o Senhor possa abrir os olhos dessas pessoas, assim como o Senhor abriu os nossos olhos. Hoje aqui tantas pessoas levantaram suas mãos, dizendo que um dia também estavam lá, perdidos, sem conhecer, sem saber, sem ter o discernimento acerca do Senhor, das suas doutrinas, da sua palavra. Então, Pai, age, Deus. Que o Senhor possa usar, inclusive, as nossas vidas, com esse conhecimento adquirido, a falar para as pessoas que estão ainda neste meio. Mas, acima de tudo, Pai, que seja a sua mão misericordiosa e bondosa, alcançando e convertendo os corações, porque cremos, Senhor, que a salvação vem do Senhor. Te agradecemos, Pai. Possamos ter um resto de semana abençoado, Deus, que o Senhor nos guarde e que possamos estar aqui novamente no domingo para te adorar e te cultuar, um culto bíblico e racional. Louvado seja o Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Até domingo, então, se Deus quiser.